paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Nesse vídeo de hoje estamos aqui para gravar subsídios teológicos para você, irmão, para você, professor, para você, mestre, que Deus possa abençoar a sua vida. E para você também, meu querido amigo, que deseja conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que este vídeo, que esta aula seja um canal de bênção na sua vida. Que Deus possa tocar no seu coração, que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então nós estamos no nosso quinto ou no nosso sexto encontro da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Estamos então no nosso sexto encontro do segundo trimestre de 2021. E para essa aula de hoje, que será ministrada dia 9 de maio de 2021, o comentarista ele trouxe aqui para nós o seguinte tema: o ministério de apóstolo. Que maravilha! O ministério de apóstolo. O textual está aqui na carta do apóstolo Paulo aos irmãos Efésios, capítulo 4 e versículo de número 11, que diz-nos assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática que o comentarista coloca aqui para nós, que é a reflexão, né? Aquilo que nós vamos refletir, a verdade prática está dizendo: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, ou seja, a base para nós estarmos ministrando ou ensinando essa aula de hoje, a base bíblica, se encontra também na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo de número 4, versículo de número 7 ao versículo de número 16. Gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, que está na sua casa, onde você estiver, você que possui um exemplar, né, do Cânon Sagrado, gostaria que você abrisse aí na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 16. É o que eu vou ler só apenas do versículo 7 ao versículo de número 12. Diz-nos assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, então nós estamos aqui na nossa sexta aula. Já na introdução aqui, o comentarista ele diz o seguinte: a partir da lição dessa semana estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo. Veja qual é o objetivo, então, dos dons ministeriais. Então, tem como esse objetivo desenvolver o caráter de Cristo na comunidade dos santos. Então, os dons ministeriais, eles têm esse objetivo, o aperfeiçoamento. Desenvolver o caráter de Cristo na comunidade. Este é o objetivo. E os dons ministeriais, eles são 5, os dons ministeriais. Quais são eles? Está aqui na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 4 e versículo de número 11. São 5. Primeiro, nós vamos ver que são, primeiro, apóstolo, segundo, profetas, terceiro, evangelista, quarto, pastores, quinto, doutores. Então, esses são os dons
ou chamado dons ministeriais. E o comentarista ele colocou já bem no começo, falando sobre isso. Então, a partir de hoje, os próximos vídeos, nós vamos falar sobre os dons ministeriais, que são esses 5 que eu acabei de citar para os irmãos e gostaria de citar novamente. Então, os dons ministeriais são apóstolo, profeta, evangelista, doutores e pastores. Então, esses são os 5 dons ministeriais. Então, essa aula de hoje ela vai ser dividida em 3 períodos para melhor a gente entendermos. Aqui no primeiro tópico, o comentarista vai falar sobre o colégio apostólico ou sobre os apóstolos. No segundo tópico, o comentarista vai falar sobre Paulo, o 13º apóstolo. E no terceiro tópico, o comentarista vai fazer uma síntese e está comentando sobre o dom ministerial de apóstolo. Se esse dom ainda está em evidência, se está em evidência, quem são, quem possui, como podemos entender então esse dom ministerial de apóstolo. Queridos irmãos, então já que no primeiro tópico aqui o comentarista ele vai nos trazer para nós aqui o colégio apostólico. Já no primeiro tópico ele vai falar sobre isso, o colégio apostólico. No primeiro subtópico do primeiro tópico, ele vai fazer uma definição do termo apóstolo. Então, o termo apóstolo vem do grego apostolei, que significa enviado ou remeter. Então, o que seria então o significado do termo apóstolo? Apóstolo, então, o termo apóstolo quer dizer aquele que é enviado ou mensageiro. Trazendo para dentro do cristianismo, apóstolo é aquele que é comissionado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, querido irmão, querido aluno, querido professor, nós precisamos de entender o termo primeiro. Porque a partir do termo você vai entender, por exemplo, algumas coisas que vão acontecer no decorrer do cânon do Novo Testamento. Porque algumas pessoas vão ser chamadas de apóstolos. Ou seja, algumas pessoas vão ser chamadas de apóstolos, mas por que eles eram apóstolos? Então, é preciso de entender esse termo, que logo já na introdução, o comentarista já traz para nós a definição desse termo. Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que Jesus Cristo é o apóstolo por excelência. Mas como assim apóstolo? É justamente a ideia do termo de enviado, mensageiro, alguém que é comissionado. Então Cristo ele é enviado por Deus para trazer uma mensagem de salvação ou para trazer a salvação à humanidade. Uma mensagem de amor, uma mensagem de poder, uma mensagem de graça, uma mensagem de autoridade. Então Cristo é o espelho para os apóstolos, para o apostolado. Então aqueles que exerceram o apostolado tinha como base o apóstolo de Cristo, que foi o mensageiro enviado por excelência. Então Cristo é esse apóstolo por excelência. Ele foi comissionado ou enviado por Deus trazendo uma mensagem de salvação para a humanidade. Então nós precisamos já da introdução aqui, querido aluno, querido professor, precisamos de fazer essa definição. Por quê? Há uma confusão, um debate teológico infindável em cima desse tema. Então, se você não fizer uma definição do que seria do termo apóstolo, quando chegar a algumas passagens do Novo Testamento, você não vai entender. Você vai chegar à conclusão que havia N apóstolos no Novo Testamento. Já no segundo subtópico do primeiro tópico, o comentarista ele vai nos falar sobre o colégio apostólico. O que seria então o colégio apostólico? Quantas pessoas faziam parte do colégio apostólico? Quem os chamou para o ministério apostólico? Esse ministério apostólico era restrito? Esse ministério apostólico, mais pessoas no decorrer da história, no desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, mais pessoas se agregaram a esses números?
Então a grande pergunta é essa. E a Bíblia mesma ela vai nos responder isso. A primeira, então, pergunta é: quem era esse colégio apostólico? O colégio apostólico, o comentarista traz aqui para nós que o colégio apostólico eram os primeiros discípulos que foram comissionados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, os primeiros discípulos que foram comissionados pelo Senhor Jesus Cristo, que foram chamados para servir a Cristo em seu ministério terreno durante os 3 anos do seu ministério. Então, esses primeiros discípulos são chamados o colégio apostólico. Quantos eram? Qual é o número deles e qual é o nome deles? A própria Bíblia vai nos dizer o número deles e quem eram eles. Nós temos 4 listas no cânon do Novo Testamento. Mateus, ele nos traz a lista. Marcos nos traz a lista. Lucas nos traz a lista. Atos dos Apóstolos também, nós temos a lista também. A diferença entre os Evangelhos e Atos dos Apóstolos é porque Atos dos Apóstolos nós não vamos... Judas Iscariotes vai ser substituído por Matias. Então essa é a diferença de Atos para os Evangelhos. Queridos, então, vamos saber quem são e quantos são? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, é a referência que eu quero usar dessa lista. Capítulo 6, versículo de número 12, 13 e 14. Vamos lá, gostaria de ler para vocês, estou usando aqui, tá? A minha Bíblia, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: naqueles dias, Jesus, aqui no caso, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então veja, o número do colégio apostólico, ou seja, o número dos apóstolos, eram 12 apóstolos. Então, o colégio apostólico era 12 homens, ou 12 homens que foram comissionados por Cristo para servi-lo em seu ministério. Qual é o nome deles? Vamos lá? Capítulo 14, gostaria de ler para vocês usando a Bíblia Sagrada. Primeiro, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então aqui nós temos o nome dos 12 apóstolos, que a princípio foi chamado. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver então a mudança quando Judas trai e pratica o suicídio. Então a princípio que nós temos então, o colégio é composto por 12 homens, o colégio apostólico é composto por 12 homens, e está aqui os seus nomes. É interessante, queridos amigos e queridos irmãos, quando nós falamos sobre esse colégio apostólico, precisamos de entender o quê? Que esses homens foram chamados por Jesus Cristo a princípio para ser os seus discípulos, para aprender, ser discipulado por Cristo para uma grande comissão, para uma grande obra. Foram homens que foram, durante o ministério de Cristo, receberam autoridade para expulsar demônio, curar enfermos. Foram homens que exerceram o ministério da evangelização. Foram homens também que, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, então ele se torna a base da igreja primitiva, ou através deles vai ser a base para a evangelização dos povos sobre a terra. O comentarista trouxe aqui para nós, gostaria de ler, de acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Então eles é a base
da expansão do ministério da igreja pelo mundo. Eles se tornaram uma base. E surge então uma pergunta que nós precisamos de ter em mente. Esses 12 apóstolos, no decorrer do cânon do Novo Testamento, foram agregados mais alguns apóstolos? Ou esse número ficou restrito aos 12? Como nós bem sabemos, Judas, ao trair Cristo, depois ele comete o suicídio. Então, em Atos dos Apóstolos, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, eles permaneceram em oração, até que em dado momento eles tomaram então a decisão de substituir ou colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes. Vamos dar uma lidinha aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e versículo de número 21 a seguir, que diz-nos assim: é necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco na ressurreição. Então, queridos, com a morte de Judas, eram 12, com a morte de Judas passa a ser 11. Mas houve a necessidade dos apóstolos colocar mais um, ou substituir Judas. E é justamente Matias é quem vai entrar no lugar de Judas dentro, ou para agregar, ou para se tornar o 12º apóstolo. Então houve essa necessidade. Houve essa necessidade de complementar os 12. Mas no decorrer da história, da escritura, ou da formação do cânon do Novo Testamento, nós vamos observar que isso não vai acontecer novamente. Quando Tiago, então, um dos apóstolos, irmão de João, quando Herodes, então, ele estava perseguindo a igreja, ele manda prender alguns e começa a torturar, e Tiago manda matar, então, Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João. E quando, então, ele é morto ao fio da espada, em momento nenhum nas Escrituras Sagradas nós vamos encontrar uma substituição desse apóstolo. Porque os próprios apóstolos entenderam que não havia necessidade de substituir um apóstolo após a sua morte. Sendo assim, então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de entender aqui, querido professor, querido aluno, querido amigo, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que o número de apóstolos era restrito, foram só 12. O único que foi substituído foi Judas Iscariotes. Então, dentro das Escrituras Sagradas, nós não vamos ver nenhum dos apóstolos sendo substituído. Podemos, então, a partir desse princípio bíblico, entender que dentro das Escrituras Sagradas não houve substituição mais de apóstolo. Ou, sendo assim, o número de apóstolos foi restrito a 12 apóstolos. Não houve necessidade. Por que nós precisamos de entender isso? Porque o ministério, ou o ofício apostólico, como os 12 foram comissionados, como os 12 foram chamados, terminou ali também com os 12. E aí, então surge uma pergunta, que aí nós vamos trabalhar no segundo tópico esse tema. Se os apóstolos, então, eram só 12 e não houve substituição, aonde entra, então, o apóstolo Paulo? Então surge essa grande pergunta que nós precisamos de trabalhar agora a partir do segundo tópico. Então, meus queridos irmãos, nós já estamos aqui no segundo tópico, glória a Deus, que bênção, né? Nós finalizamos aqui, então, o primeiro tópico, falando sobre a introdução, o primeiro tópico, falando sobre o colégio apostólico, que esse colégio apostólico, então, era restrito, que esse colégio apostólico era composto por 12 homens, e que no decorrer do cânon do Novo Testamento, vemos que esses homens não foram substituídos, exceto Judas Iscariotes, que suicidou e foi substituído por Matias. Mas na sequência do desenvolver do cânon, não houve substituição.
Os apóstolos entenderam que não havia necessidade. Primeiro que nós temos algo escatológico em cima disso aí também. Partindo então desse princípio, onde é que Paulo entra? Por que Paulo então é apóstolo? Se esse número foi restrito, quais são os pré-requisitos que Paulo então tinha para que nós hoje pudéssemos chamar ele de apóstolo? Por que Paulo era então apóstolo? É justamente isso, querido. A primeira coisa que nós temos que entender é que Paulo não fazia parte do colégio apostólico, ou seja, daqueles 12, Paulo era o 13º. Paulo não fazia parte daquele colégio apostólico, mas Paulo se tornou apóstolo porque teve todos os requisitos de apóstolo, e é por isso que nós chamamos ele de apóstolo, do 13º apóstolo. Então ele está muito mais, o termo muito mais do que enviar. Então Paulo também foi comissionado ou enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então entendemos que o chamado de Paulo ele se deu também da mesma forma que Cristo chamou aqueles homens e escolheu eles para apóstolo, escolheu o colégio apostolado. Cristo também escolheu o apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas capítulo 1 e versículo de número 1, você que está na sua casa com a sua Bíblia. A Bíblia nos diz o seguinte: eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo. Agora é o seguinte, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Então, queridos, veja bem, o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo que quem o chamou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo não foi consagrado apóstolo. Paulo não foi ungido apóstolo. Paulo, ele segue os mesmos padrões que o colégio apostólico também tinha. Os mesmos princípios. O próprio Cristo o chamou, o comissionou para ser apóstolo. Paulo não fazia parte do colégio apostolado dos 12, pois ele era o 13º, porém todos os pré-requisitos Paulo tinha na sua vida. É interessante aqui também nós notarmos aqui que Paulo, ele mesmo, em Gálatas também, capítulo 2 e versículo 8, ele vai identificar Deus, para quem Deus chamou ele para ser apóstolo de quem? Qual era o alvo? E aí ele vai dizer que Pedro foi chamado para ser apóstolo da circuncisão e ele chamado para ser apóstolo da incircuncisão. Pedro chamado para ser apóstolo dos judeus, da circuncisão, e ele chamado para ser apóstolo dos gentios. Então o apostolado de Paulo foi o chamado, um apostolado para os gentios. Então Paulo era apóstolo? Sim, apóstolo dos gentios. Gálatas, capítulo 2 e versículo de número 8. Gostaria de ler para os irmãos também, que nos diz assim: pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo. Veja só, pelo poder de Deus fui feito apóstolo, para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. É interessante que o chamado de Paulo, o apostolado de Paulo, ele tem um endereço. Então Paulo não fazia parte daquele conclave ali, mas Paulo era o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios. Outra coisa interessante é que quando nós pensamos a respeito de apostolado, os apóstolos foram ensinados, ou foram disciplinados, ou receberam o ensinamento de Jesus. Paulo também ele vai preencher também esse requisito também. Quando nós olhamos na mesma carta de Paulo aos irmãos em Gálatas, capítulo 1 e versículo de número 12, nós também vamos encontrar esse pré-requisito. Então, o evangelho que Paulo recebeu, o ensinamento que Paulo recebeu, não foi ensinamento de homem. Veja, Paulo não recebeu um evangelho
dos apóstolos, mas o evangelho que Paulo recebeu foi o mesmo, teve o mesmo princípio que o dos apóstolos, que o colégio apostólico também teve, porque Paulo, ele vai receber o seu ensinamento, ele vai receber o seu discipulado do próprio Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1 e versículo de número 12. Gostaria de ler para vocês. A partir do 11 eu vou ler. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Que maravilha, meus irmãos. Que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, ele tem todos os pré-requisitos, porque da mesma forma que os discípulos receberam ensinamento de Jesus, Paulo também recebeu os ensinamentos de Jesus. Podemos aqui também colocar que Paulo também, ele é testemunha da ressurreição de Cristo. Da mesma forma que os apóstolos foram testemunha da ressurreição de Cristo, Paulo também vai escrever aos irmãos em Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 8. Paulo também vai dizer que ele foi testemunha da ressurreição de Cristo, ou seja, depois que Cristo apareceu a todos, apareceu todos os apóstolos, e Paulo vai dizer que por fim ele também apareceu a Paulo. Então, Cristo, ressurreto dentre os mortos, apareceu também a Paulo. Paulo também é testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De forma que Paulo, entendemos então, através da primeira carta aos irmãos em Coríntios, capítulo 5, versículo 8, entendemos que Paulo foi o último homem a ver Cristo ressurreto dentre os mortos. Paulo foi o último a ver Cristo. Então, dentro das Escrituras Sagradas, Paulo se torna o último. Depois de Paulo, nenhum outro viu Cristo ressurreto dentre os mortos. Então, Paulo foi o último a ver Cristo. Então, ou Paulo é a última testemunha da ressurreição de Cristo, ou que Cristo ressuscitou. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 8? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 8, que diz-nos assim: Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Então veja bem, queridos, então Paulo ele tinha todos esses pré-requisitos de apostolado. E agora, então, quando nós pegamos o colégio apostolado e Paulo, 13º, então, quando nós falamos, então, do ministério apostólico, ou o ofício do ministério apostólico na igreja primitiva, nós entendemos que os apóstolos foram aqueles que colocaram as bases. Os apóstolos foram aqueles que interpretaram o Velho Testamento e aplicaram ele na igreja. Os apóstolos primeiro interpretaram o Velho Testamento, aplicaram a doutrina na igreja, e os apóstolos de forma primeira oral, e depois nós vemos também os apóstolos escrevendo as Escrituras Sagradas. Então os apóstolos foram aqueles que tiveram autoridade de interpretar o cânon do Velho Testamento, aplicar no Novo Testamento, e depois também de aplicar o cânon do Velho Testamento no Novo na igreja, eles também começaram a escrever a doutrina. Então os apóstolos foram esses que colocaram esses fundamentos. Partindo já para o terceiro tópico para nós entendermos, então, o que o comentarista quer colocar aqui para nós, já no terceiro tópico ele vai perguntar o seguinte, gostaria de ler aqui para os irmãos, no terceiro tópico, o comentarista vai dizer o seguinte, apostolicidade atual. Ainda há apóstolo? A pergunta é essa, ainda há apóstolo? Seguindo esse princípio do Velho Testamento, seguindo esse princípio que eu acabei de falar até esse momento, seguindo o princípio do colégio apostólico, seguindo o princípio de Paulo,
seguindo esse princípio que para ser apóstolo precisava de ter andado com Cristo, ter visto Cristo ressuscitado dentre os mortos, ter chamado direto por Cristo, seguindo esses princípios que eu acabei de colocar aqui na minha fala até agora, seguindo esses princípios, nós não temos mais apóstolos nos dias atuais. Nós não temos mais apóstolos que têm autoridade de interpretar o cânon do Velho Testamento e aplicar uma nova doutrina na igreja. Nós não temos apóstolos nos tempos atuais que têm autoridade para aumentar o cânon sagrado, para trazer uma revelação. E talvez seja esse o grande propósito. Por que nós não temos apóstolos? Por que nós pensamos dessa forma? Porque os apóstolos, apesar de morrer, eles ainda continuam nos ensinando através das Escrituras Sagradas. Então, tudo aquilo que precisava de ser deixado pelos apóstolos para a igreja seguir adiante, através do Espírito Santo, ou tudo aquilo que o Espírito Santo queria que nós soubéssemos, já está revelado dentro das Escrituras Sagradas. Então, seguindo esse princípio, caro professor, caro amigo, que está me ouvindo até agora, seguindo esse princípio, nós não temos mais apóstolos. Então, queridos irmãos, para a gente finalizarmos aqui, nos dias atuais nós não temos, então, apóstolos seguindo aqueles princípios ali, né? Nós não temos apóstolos seguindo esse princípio. E é interessante que, ao longo da história da igreja, já desde a época dos apóstolos, vários já reivindicavam o apostolado, né? Nós vemos isso na carta à igreja de Éfeso, né? No Apocalipse. Nós vemos isso que na igreja de Éfeso havia homens que se intitulavam apóstolos, mas que a igreja de Éfeso julgaram e observaram que eles não eram apóstolos. Talvez pode ter seguido esse princípio, né? Nós falamos aqui sobre esses princípios, sobre esses princípios para ser um apóstolo. No segundo século nós temos também, né, os gnósticos que vieram também reivindicando esse apostolado, essa sequência, alguém que tinha trazendo um novo evangelho, né, uma nova doutrinação. No terceiro século também nós vamos encontrar homens. Então, em vários tempos da história, nós tivemos homens que reivindicaram ser apóstolos de Cristo, mas as suas credenciais não passaram como apóstolo. Então, trazendo para os dias atuais, nós não temos mais apóstolo. O que nós temos, o comentarista vai colocar aqui para nós também, o que há é o ministério de caráter apostólico. Então, o que nós temos é o ministério de caráter apostólico. Voltando lá no começo da aula e trabalhando aquele termo, né, apostolei, que quer dizer enviado, remetente, ou alguém que é enviado, um mensageiro, alguém comissionado. Quando nós pegamos então o termo de enviado, mensageiro, usando aquele termo e trazendo para os dias atuais, então entendemos que o que está em evidência, ou seja, o que está em evidência é o que o comentarista colocou aqui, que o ministério, ou seja, um ministério de caráter apostólico. E o que seria então esse ministério de caráter apostólico? Quem se enquadra? Quem tem esse dom? Quando nós observamos, o missionário é o maior exemplo que nós temos, né? Que tem esse dom, que tem esse ministério de caráter apostólico. Apóstolo não existe mais. Nós temos então ministério de caráter apostólico. Quem seria? Seriam os missionários, que são esses que são enviados, são designados para fazer uma missão, abrir campo, abrir igreja, ganhar almas, trazer, evangelizar. Então, os missionários, temos pastores, né? Então, temos várias pessoas dos ministérios que são envolvidos em abrir igreja, evangelizar. Então, hoje nós não temos mais apóstolos como no Novo Testamento, como na igreja primitiva. Hoje nós temos ministério de caráter apostólico. Então isso é o que enquadra melhor. Então o que seria o dom? O dom estaria dentro dessa ideia, estaria dentro desse princípio. O dom então seria o quê? Ministérios de caráter apostólico.
Um exemplo que eu dei aqui, para nós finalizarmos, é o missionário. O missionário seria, então, considerado uma pessoa que tem esse dom, né, de ministério, de caráter apostólico. Queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, espero ter agregado na sua vida, espero que os irmãos compreenderam a respeito, né, do colégio apostólico, a respeito de Paulo. Então nós falamos sobre isso. Falamos aqui hoje que não existe mais apóstolos, embora que há uma reivindicação sobre esse tema. Muitos entendem que não, que tem apóstolo, mas usando esses princípios aqui não tem apóstolo. Se nós usarmos esse princípio aqui, não tem apóstolo. Existem pessoas que têm, né, aí o ministério de caráter apostólico. Isso sim existe, mas apóstolo não existe mais. Mas tem pessoas que usam essa nomenclatura porque entende dentro da sua hermenêutica que eles são apóstolos, né? Nós temos vários apóstolos. Temos pessoas que usam, não reivindicando que são aqueles apóstolos, mas que reivindicando só a nomenclatura. E temos também movimentos, né, no mundo afora aí, que reivindicam, que fazem parte, né, que são sucessores dos apóstolos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.